Dallas Cowboys 31, Kansas City Chiefs 28, hein, pessoal? Fala, rapaziada. Desculpa, né? Espero que todos estejam tendo um ótimo Thanksgiving, que é o Lucas falando. E hoje fazendo primeiras impressões sozinho mais uma vez, né? Pela segunda vez, sozinho aqui. E, cara, vou falar sobre esse time do Kansas City Chiefs se complicando, né? Eu que na live fui o único que fui de Kansas City, tanto o seu Léo quanto o PP foram de Dallas, acreditaram em Dallas. E aparentemente eles estavam certos, né? Kansas City se complica mais ainda nessa luta para os playoffs, né? Por uma vaguinha no wildcard. Assim, o pior é que mais uma boa partida, né? Aliás, antes disso, antes de qualquer coisa, mais uma boa partida do dia de Thanksgiving. E é interessantíssimo ver, a gente já teve de manhã mais cedo, aliás, perdão, um Lions e Packers muito bom, partidaça de Jordan Love. E agora a gente teve uma partida muito interessante, assim, não tão consistente quanto a de mais cedo, mas a de mais, assim, de pontos a se destacar. Kansas City agora vai para 6-6, enquanto Dallas, né, vai para um segundo para puxar o recorde de Dallas aqui, para ter certeza, né? A cabeça sempre falha. Enquanto o Dallas vai para 6-5-1, já atualizado, né? No NFL Stats. Nos standings a gente tem Kansas City na busca dos playoffs, ficando em terceiro na divisão, né? E na busca dos playoffs, ficando em 10º lugar. E a gente tem Dallas chegando ao 9º lugar, né? Apenas atrás de Detroit, que já jogou na rodada. Assim, jogo da vida para os dois times. Vamos começar falando um pouco sobre Kansas City primeiro. Aliás, olhando pela perspectiva dos dois lados, né? Acho que ficou bem claro que os dois times vieram de fato para jogar a vida, né? Focaram na postura, focaram nos ajustes. Tem certas partidas e certos jogos que eu sinto, e isso é falado perante a liga, né? Que os times escondem os playbooks, os times não revelam tudo que eles têm a revelar. Eu sinto que essa partida foi uma partida que os dois times vieram com o espírito de, cara, a gente tem que vencer esse jogo ou acabou, sabe? Acho que Kansas City tinha até um pouquinho mais de margem para perder a partida do que Dallas, mas ainda assim, para os dois era complicadíssimo perder esse jogo. E assim, a situação do Mahomes fica. Do Mahomes né, de seus amigos fica mais e mais complicada. Eu quero começar pelo Chiefs dizendo que eu acho que assim. Eu não concordo com essa lógica que tem sido utilizada de que o Kansas City Chiefs não vem jogando bem. De que o Kansas City Chiefs, perdão, de que o Patrick Mahomes não vem jogando bem. Eu acho sim que ele vem jogando pior do que o Mahomes pode jogar, mas ainda assim ele vem jogando muito bem para um quarterback de elite. O mal Mahomes, a partida ruim do Mahomes ainda são 261 jardas e 4 TDs. Um rating de 129,7 e ainda mais 30 jardas pelo chão, assim, convertendo first downs cruciais, como ele sabe que precisa das pernas, ele usa e com maestria. Assim, eu acho que um charote muito grande que fica é para defesa de Dallas, que fez um bom trabalho. O começo, os primeiros drives assim de Kansas City foram consideravelmente dominantes. O jogo começa num turnover que parecia que poderia complicar Dallas no final, mas de alguma maneira a defesa consegue compensar isso segurando o Kansas City, que teve a última campanha do segundo quarto antes de ir pro intervalo, e teve a primeira campanha do terceiro quarto, recebeu a bola. Então tinha tudo, né, ali até aquele ponto, perdendo por 3 pontos, de 14 a 17, tinha tudo para fazer duas campanhas seguidas. Assim, quantas vezes a gente já viu o time fazer isso, né? Botar 14 pontos no placar e levar esse jogo de 3 pontos a menos para 11 pontos a mais. Não foi o que aconteceu. A defesa de Dallas 2 vezes consegue segurar eles. Eles não pontuam. Muito até pelo contrário, quem volta e no terceiro quarto pontua acaba sendo Dallas.
Me preocupou esse terceiro quarto, porque foi o quarto em que o jogo travou mais, né? Enquanto isso, foi o drive em que o jogo travou mais. E Dallas, ele segurava Kansas City, mas ele não aproveitava. Durante umas 2 vezes seguidas, assim, Dallas conseguiu segurar, além da vez que eles já tinham feito, né? Previamente no final do segundo quarto. Ele conseguiu segurar Dallas sem. Ele conseguiu segurar Kansas City sem pontuação. E a gente ficava esperando aquele momento em que Dallas pontuaria de novo para puxar esse jogo para si, puxar o controle da partida para si, tirar esse desespero de troca de tiro, né? Não uma troca de tiro, mas assim, esse bang-bang que a bola volta para o adversário e você não sabe se quando ela voltar para você, você vai estar perdendo a partida. Dallas se colocou nessa situação mais de uma vez no terceiro quarto e não conseguiu converter. Isso foi me preocupando. Eu falei assim, poxa, esse geralmente é o tipo de partida que o Mahomes e o Andy Reid gostam de virar e vencer, como foi semana passada contra o Colts. O Colts, ele se colocou em situações para vencer a partida e acumulou 3 and out, campanha sem pontuação no segundo tempo. Na minha opinião, por erro do Shane Steichen, mas isso não vem ao caso hoje. E acabou no final tomando a virada. E eu admito que era a sensação que eu tinha, mas acabou que não foi, que não aconteceu. A gente viu no primeiro tempo, né, voltando, fazendo uma leitura agora quarto a quarto, fiz algumas anotações aqui. No primeiro tempo a gente viu um domínio interessante nos primeiros drives do Kansas City Chiefs, um domínio na linha de scrimmage muito grande, o jogo corrido deles funcionando de maneira que a gente não via. Isso digo só no primeiro quarto. Tanto com o Pacheco, quanto com o Pacheco entrando, conseguindo correr, e o Karen Hunt dominando as corridas, com 14 corridas ao longo do jogo, né? E 58 jardas. Ele conseguindo conversões de first down atrás de first down, Mahomes também espalhando a bola, os recebedores recebendo, tanto o Rashee Rice com o TD, quanto o Travis Kelce com o seu TD também. Mas, assim, dessa partida, eu acho que os destaques, eles ficam muito para os ajustes. Tanto no lado defensivo da bola de Dallas, quanto no lado defensivo da bola do Kansas City Chiefs. Lá ele. A gente viu um Pickens dominante, um Pickens mais escondido no começo, com o Sid Lamb mais dominante no começo do jogo, com Dallas abusando do jogo do play action. Dallas, que se eu não me engano é o time da NFL com melhor números em play action, se não é o melhor, é um dos 2 ou 3 melhores. Não tenho a estatística correta para trazer agora, mas jogadas atrás de jogadas play action e o ataque caminhando, enquanto isso o jogo corrido não entrando. E você via parecer que cada vez que os ataques iam para a sideline, quando eles voltavam a campo, as defesas estavam prontas porque eles estavam fazendo antes. Quarta a quarta a gente foi vendo esses ajustes. Como eu falei, no começo o play action entrando direto, apesar do jogo corrido não estar acontecendo para Dallas. Depois de um tempo você viu o play action travar, né? As jogadas não acontecerem mais e o jogo corrido de Kansas City, que também estava entrando, parando de acontecer. E quanto a Kansas City, assim, a gente tem aqui um Rashee Rice com 8 recepções para 92 jardas, fazendo uma boa partida. A gente tem um Xavier Worthy com 61 jardas, mas tipo, majoritariamente, tipo, grande parte das 61 jardas, 42 delas convertidas em uma jogada Mahomes Signature, né? Um passe Mahomes bem daqueles que a gente espera no final do jogo já, numa situação de desespero. E fora isso, assim, alguns drops de Travis Kelce, a contribuição que estava acontecendo no primeiro tempo, no primeiro quarto do jogo corrido, ela não acontece. E você vê o Mahomes sendo sacado 4 vezes, se eu não me engano. Deixa eu confirmar para vocês aqui. Foram 2 sacks de Devon Clowney, um sack do Dante Fowler. São 3 sacks que ele sofreu, correto? É isso, 3 sacks, perdão, então. O Mahomes sendo sacado 3 vezes. E... Cara, não só isso, mas parecendo desconfortável o jogo inteiro, né?
todo mundo sabe que a questão a secundária de, de a secundária de Dallas tem seus problemas, então o trabalho que em linha defensiva internamente com Kenny Clark e com Quinnen Williams conseguiu fazer pressionando o QB. A partida do Logan Wilson também muito interessante, apesar dele ter cedido um TD, é até injusto cobrar aquele que um linebacker, um middle linebacker marque um jogador como Xavier Worthy na endzone. Xavier Worthy não, perdão, o Marquise Brown, né? E cara, assim, o Kansas City Chiefs, o que mais me incomodou na partida, e eu acho que eu posso dizer, é que você, no caso, eu, e talvez vocês aí, inclusive pode deixar aqui nos comentários se vocês concordam, parece que a todo momento a gente estava aguardando aquela jogada Mahomes no segundo tempo, e só assim o Kansas City Chiefs andava. Os recebedores sempre marcados, pouquíssima separação, a pressão, a linha, a linha ofensiva sempre cedendo. O John Taylor se machuca no começo do jogo, né? E sai com uma lesão no cotovelo, se eu não me engano, esquerdo. E assim, a linha sempre cedendo, o Mahomes sempre tendo que correr para os lados para buscar espaço, para dar espaço para os recebedores, para ver se no fundo do campo algum deles vence e deixa e permite a lane, né, pro passe, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Xavier Worthy no final do jogo. Mas parece que fora isso, nesse jogo da inventividade, né, do preparo e dos ajustes, é onde Dallas conseguiu vencer a partida. Kansas City Chiefs vai para 1-6 em jogos por uma posse. Ele estava 0-5 até semana passada, ele venceu semana passada contra o Colts de virada, e essa semana ele acaba perdendo mais um jogo agora por 3 pontos. O PP que tanto falou isso na live durante os anos, durante a intertemporada inteira, que ano passado o Kansas City ficou 15-0 em jogos de uma posse, se eu não me engano. E esse ano isso não era sustentável, né? E esse ano isso acabou que tá virando a chave. As partidas estão sempre estão sempre escapando da mão deles, quase sempre, né? Não, no caso sempre, porque 1-6 são 6 derrotas, né? Todas as derrotas dele foram por uma posse, no fim. E assim, para quesito playoffs, isso complica consideravelmente, porque eles estão atrás da divisão. É dificílimo que eles alcancem essa divisão com o restante de partidas que tem, com as 5 partidas que faltam. A não ser que algo de muito errado aconteça. E é muito complicado porque os 3 times com que eles estão disputando vaga no Wild Card venceram eles, né? Que no caso é o Chargers, é o Bills e é o Jaguars. Então, assim, o Kansas City Chiefs ele não tá ao empate desses times. Ele tem a desvantagem no empate, no confronto direto contra todos eles. Então, ele tá automaticamente a 2 jogos. Ele precisa passar esses times em vitórias para conseguir essa vaga nos playoffs. Quanto a Dallas, uma partida consistente da Dak Prescott, tirando aquela bobeira, aquela interceptação no começo em que ele lê errado a pressão vindo da esquerda dele e acaba não enxergando o passe na terceira descida e sendo interceptado. Uma partidaça. Você ter Sid Lamb e Pickens, assim, eu não era uma fã de George Pickens. Quando a troca aconteceu, eu não imaginei que impactaria tanto assim no jogo, né? No final, você tem Sid Lamb finalizando o jogo com 7 recepções para 112 jardas e Pickens com 6 recepções para 88 jardas. Então, assim, cara, são jogadores de qualidade que estão conseguindo decidir, sabe? E assim, a gente vê o Sid Lamb terminando com 112 jardas, sendo que ele teve 3 PIs forçadas para cima do Trent McDuffie que marcou ele mano a mano o jogo todo. Então, assim, isso faz uma diferença colossal. A gente tem uma jogada linda do deck pro TD, que amplia o placar recebido do Javonte Williams. Então, assim,
Dallas, mesmo com essa vitória, ainda tá um pouquinho distante dos offs, mas talvez porque essa reação tenha vindo um pouquinho tarde demais na temporada, mas definitivamente as chances deles, eu acho que se dinamitariam se eles perdessem a partida. E eles têm um QB jogando a nível elite, que não fez nem sua melhor partida hoje, mas eles têm uma defesa que melhorou, eles têm 2 recebedores fantásticos que fazem a diferença todos os jogos e que todos os jogo e que são todos os jogos e que são dificílimos de serem marcados. E eles têm no jogo corrido um Javonte Williams renascido que pode não ter feito uma grande diferença hoje, mas que pode fazer diferença pro final da temporada. Então, assim, eu vou dar um exemplo que já seria uma opinião para finalizar o jogo, que você pode inclusive deixar aqui nos comentários. Para mim, Dallas Cowboys joga um futebol hoje melhor do que Philadelphia Eagles, que lidera a divisão. Então, assim, você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever. Siga a gente nas redes sociais. Corrige virar membros. Tem programa para membros. Tem nosso programa de bet, que saiu um episódio hoje. A gente tem o programa de tape do PP, que tem a parte aberta e tem mais uma parte extra para membros. Então, assim, tem algumas vantagens. Tem múltiplos planos que você pode cogitar. E é isso. Vamos pro terceiro jogo agora dos Office. Eu devo voltar para analisar o terceiro. Tínhamos combinado com vocês de ser o Léo Lima, né? Mas provavelmente ele não vai conseguir, porque ele tá com problemas da garganta. Então eu mesmo devo voltar para analisar a terceira partida. E é isso, pessoal. Obrigado pela. Vou parafasear o Cauê Moura aqui. Obrigado pela paciência. Como é que é? Pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Beijinho, né? E tchau!